estudantes! Eu sou a Ariadne Seron e esse é o SEBcast. Parece que a gente chegou no quarto episódio e hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês conhecem muito bem. Pelo menos é o que eu espero, né? Porque lá na reunião de pauta foi o que a gente constatou que esse seria um dos assuntos que iria estourar o nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre games. E aí, quando a gente ficou pensando, né, no grupo de professores, quem teria propriedade para debater sobre esse assunto, o primeiro nome que apareceu foi do Bruno. Poxa, muito obrigado. Eu Que, imagino que todo mundo, na hora que eu já comecei a falar aqui, já falou, não, é certeza, o Bruno vai estar lá. que responsabilidade, Você né? viu? Poxa, Você é o especialista em games da me escola. sinto honrado. Olha que louco isso, hein? Obrigado pelo título. Especialista em química Obrigado também. e em games. Continue sendo assim, não tem Não é? problema. Químico, jogador também. E aí, a gente vai tratar aqui hoje um pouco sobre a experiência do Bruno como jogador, porque eu acho que é uma curiosidade, né, de todos os alunos. A gente acaba lá no dia a dia de sala de aula falando um pouquinho, né, sobre as coisas que a gente gosta, sobre aquilo que a gente tem afinidade. E o Bruno, né, um cara que sempre pontua, né, que joga muito. Mas, além disso, a gente também quer tratar aqui nesse bate-papo sobre o como que os games podem, de algum jeito, auxiliar a vida do estudante, né? Às vezes, existe uma batalha dentro de casa sobre ali, de algum jeito, trazer uma autoria, né? Uma autoridade. Ô, mãe, não, dá para eu jogar, vai. Né? E aí os pais, não Eu pode, consigo né? aprender jogando. Parece que são dois universos separados, mas a gente, como professores e jogadores, a gente consegue ver que, claro, né, existem momentos de dedicação acadêmica, mas também há momentos em que a gente pode conciliar as duas coisas, né? Então, é um pouco nessa linha aí que a gente vai bater esse papo, tá? Ô, Bruno, acho que a gente pode começar, Uhum. porque assim, né, partindo da minha experiência Então como vamos lá. jogadora, que não é lá grande coisa, né, mas jogo um Ah, não, joga pouquinho, assim, né? viu? Tá fazendo doce aqui, ó. Na Joga assim. verdade, o Fernando é muito mais especialista que eu, mas enfim. Eu sempre acho que essa questão do jogo tem muito a ver com a nossa referência, a nossa memória, a primeira experiência que a gente teve. Isso sempre remete à infância, Sem o dúvida. primeiro jogo da infância, aquele primeiro jogo que a gente zera, a emoção de ver, né? Acabando o joguinho, subindo os créditos, né? Aquela coisa toda. Então, eu queria saber aí, como é que foi a sua história como jogador? Como ela começou? Que legal. É muito gostoso pensar assim, lembrar um pouco da história, né? De como eu comecei a jogar. É, quem me conhece sabe que eu sou um nintendista fanático desde pequeno. O meu primeiro videogame foi um Super Nintendo. E eu lembro de conhecer o videogame dos meus amigos. Era muito comum na nossa época Sim. conhecer, às vezes, um videogame e outro, e aí começar aquela fase de implorar para os pais para ter um videogame também. Aham. Até que, com acho que nos meus 10 anos, eu ganhei um Super Nintendo. E aí eu tinha um jogo que veio junto com o videogame, assim, não tinha muita opção, porque na cidade onde eu morava com os meus pais, em Fernandópolis, não tinha muito acesso a, eu quero esse jogo, eu queria aquele. Não, tinha que vir com o que tivesse. Uhum. E aí eu ganhei um joguinho que era de um macaquinho lá chamado Spunk, Olha, muito antigo, e, enfim, o que eu fiz um tempo atrás? Eu voltei a jogar aquele pra ver que relembrar. relembrar. Exatamente. Enfim, ganhei um Super Nintendo lá, joguei por muitos anos, o Mario Kart, Donkey Kong, os clássicos do Super Nintendo. E eu lembro que de muitas fases de jogar com meu irmão em casa, a hora de desligar o videogame porque meus pais queriam assistir jornal. Então, foi uma fase muito boa, mas eu acho que eu não conseguia entender o quanto aquilo ia me fazer bem ou ia me Uhum. ajudar no aprendizado de muitas coisas. Mas eu jogava, porque era muito bom. Os amigos se reuniam, você emprestava, trocava fita. Tinha a fase de alugar a fita, de você ir na locadora e falar, mas que fita que eu vou alugar? Eu tinha que olhar e você tinha que devolver no dia certo. Era um tipo de tradição na época que a Sim. gente passava por isso. Então eu achava muito gostoso. Mas eu fui me dedicar um pouco mais a esse vício, posso falar assim, Aham. quando eu descobri o Game Boy, que foi na era acho que, se não me engano, foi o primeiro portátil, né, dessa fase nova, em que você podia colocar cartucho nele. Aham. E eu fiquei apaixonado naquilo, e foi quando eu comecei a descobrir também o jogo do Pokémon. Que Ah, foi, na verdade, o Pokémon surgiu com o jogo primeiro e depois foi feito um anime baseado no jogo. Então, surgiu o Pokémon, surgiu o Game Boy e eu fiquei alucinado para ter. E por muitos e muitos anos eu quis ter, mas também não tinha onde encontrar na cidade uhum. dos meus pais. Em Rio Preto também não tinha. Então, passei muito tempo fazendo o quê? Emulando os jogos no computador.
para poder jogar aquilo que eu queria. Mas não é a mesma coisa, De né? jeito nenhum. Tem toda uma relação, né, de tato, de E contato, né? de uma magia, assim, de você É, pegar e ligar o videogame, sabe? Até o Super Nintendo, aquela velha história de você assoprar a fita, é. assim, que Tinha devia, nada a não ver, tem né? nada a ver, mas era Mas funcionava, exatamente, coincidentemente. era a superstição. Falando, não, É, peraí, deixa eu assoprar aqui a fita. Tinha uns que lambia a fita. é, Tinha uns que lambia. E aí você colocava lá, ajeitava um pouquinho e tal, aí pegava. É o mesmo é, esquema do PlayStation também, o 1 e o 2, que vira e mexe, você ligava lá, colocava o CD e ficava esperando assim a musiquinha aparecer. Apareceu, opa, funcionou. é. É a mesma coisa. E nessa época, quando surgiu o Game Boy, até eu conseguir demorou muito também. Só que quando eu consegui, aí eu falei, os portáteis são a minha área, assim. Eu fiquei Entendi. apaixonado. Joguei muito, muito, muito. É, na hora que apagava as luzes, que a gente ia dormir em casa, assim, eu acendia ele. Na verdade, o Game Boy, ele não tinha tela que acendia, igual o celular hoje. Aham. Tinha que ter uma luzinha para você enxergar a tela Ah, dele. é? Olha Então, só. era do antigo mesmo. Aí eu fiquei um bom tempo jogando Game Boy. Aí foi ensino médio, faculdade, tudo. Quando eu comecei a ganhar um dinheirinho lá na faculdade de bolsa Aham. acadêmica, né? Aí eu falei, pô, deixa eu voltar um pouquinho Vou para meus investir, vícios. né? Vou investir no entretenimento. Aham. E aí eu consegui comprar um PSP, outro portátil, só que da Sony, né? Sim. E aí os jogos eram bem caros, assim, eu falei, eu vou tentar desbloquear isso aqui, hein? E foi na raça, eu pesquisei na internet, desbloqueei o PSP no mesmo dia que chegou em casa. Desbloqueei, já enfiei um monte de jogo, tinha um cartucho, tinha muita sorte, tinha um cartuchinho lá, de memória, coloquei, baixei jogos e joguei muito aqui, muito, muito. Mas a saudade do Nintendo ainda falava mais alto. Aham. E aí eu fui pra área dos portáteis da Nintendo na época, que já eram os do Dual Screen, os DS, né? Que você Aham. pega e ele abre assim, uma tela de baixo é touch. Aí foi um caminho sem volta. Voltei pra Nintendo, joguei muito Pokémon de novo. Fui trocando do DS normal pro 3DS, o New 3DS, é o que eu tenho atualmente, deixo ele guardadinho lá, até que chegou o Nintendo Switch, né? Que é o carro-chefe agora da Nintendo, que Aham. vendeu um monte, que serve tanto como um portátil, como um Como console também, de sim. casa. Então, acho que uniu tudo que eu queria. Posso carregar ele para onde eu quiser, mas posso chegar em casa e jogar ele na TV. Sim. Isso foi a minha história, assim, né, dos consoles e principalmente da Nintendo. Mas eu gostaria de jogar mais. Acho que como todo mundo na nossa idade Uhum. tem muita coisa para fazer, muito trabalho. Sim. Mas eu já passei um bom período da minha vida jogando e não me arrependo, não. E aí, te ouvindo falar agora, né, sobre os jogos da nossa época, né, que a gente é da década de 90, caso vocês não saibam, né? Eu acho que lá tem muito uma coisa de socializar ao redor do videogame, né? Porque era Sim. muito isso que você falou, né? A gente se reunia na casa do amigo que tinha um videogame, e aí a gente se revezava controle, né? Quando era algum joguinho que era só de um play, né? Exatamente A isso. gente ia revezando para poder jogar. Tinha um 007 que dava para jogar de 2, quando foi pro 64, 4 controles, né? Exatamente, exatamente. E aí era uma coisa ali de colocar a galera mesmo e jogar. Então, assim, ouvindo você falar, me veio muito forte, né? A história das lan houses, né? Meu Quem Deus, é não tinha verdade. videogame em casa ia pra lan Ia pra Lan house. House. Antigamente, quando eram de videogames, acho que nem se chamava Lan House. Porque a gente começou a dar esse nome depois quando começou a ter computador mesmo lá Computador, dentro. Aí internet, começou o é. CS, aquela É, vibe de jogos mais de computador mesmo. sim. Mas eu não lembro nem se tinha nome isso. Eu Era acho uma que casa de jogos, locadora de né, de videogame, alguma coisa videogame, assim. né, é. Não tinha nome Não isso tinha não. nome. Mas era uma tradição de você ir lá. Tinha gente que gastava uma grana no mês com Sim. isso, de ir lá e jogar e tal. E eu tenho um amigo meu que ele jogou profissionalmente videogame. Olha só, É verdade, é verdade. Ele é professor também, trabalha no Instituto Federal, mas ele jogou profissionalmente futebol, se não me engano, FIFA. que Super legal, legal, eu achei olha muito só. interessante ele contando um pouco dessa história assim para mim, mas enfim, eu nunca joguei profissionalmente nada, nenhum desses jogos que eu falei, mas sempre gostei muito de jogar. Eu tentei até ir um pouco para da estratégia, de como é que você faz para ter um time bom, etc., mas nada mais do que curiosidade. Sim. Né? A maioria das vezes foi por jogar mesmo. E a pessoa que é jogadora mesmo, ela tem uma coisa de afinidade com plataforma, né? Você sinalizou aí, eu comecei com Super Nintendo, mas meu negócio, eu fui pro PSP, mas depois voltei para Nintendo, porque o meu lance é esse, É né? verdade. Lá em casa, por exemplo, a gente tem um debate, né? Eu gosto muito
da Microsoft, né, do Xbox, e aí o Fernando é PlayStation, né? Então tem um debate lá. E aí o Nintendo vem meio que para conciliar assim a família, né? Então é muito isso, né? É uma coisa de perfil de jogador É verdade. mesmo, né? É isso, tinha um tipo de estilo de jogo que você se identifica mais. Sim, Acho que os jogos da Nintendo, eles são mais, igual você falou, para reunir o pessoal em volta do videogame. sim. Dá para jogar um Mario Kart lá com 8 jogadores hoje, se não me engano. O próprio Donkey Kong mesmo hoje, sempre 2 players deu para jogar. O Pokémon teve alguns jogos que dá pra jogar de 2, né? O Let's Go Pikachu dá pra você jogar de 2 players lá. Mas a maioria deles não. Os de Super Nintendo, né? Até os de Game Boy, era um jogador só. Mas eu também tive um Xbox. Mas pra jogar alguns jogos assim, mais famosões que não tinham no Nintendo Switch, na época pelo menos. Aham. O Batman Arkham City, Bom, jogaço, né? bom. Um jogaço. E também joguei que mais no Xbox? Joguei o Halo também, que é a traduçãozão do Legal. Xbox, mas os do Guitar Hero também adorava jogar, mas sempre voltado pro Nintendo. Sempre fui apaixonado. Muito bom. E aí, eu fico pensando, né, quando a gente fala de videogame, eu acho que às vezes a referência, assim, é sempre assim: "Ah, isso aí é do universo da criança, é do universo do adolescente". Mas assim, né, não é, né, tem Acho que um não tem mais cara de adulto criança. jogador também, né. E aí, como é que é essa relação do Bruno, professor, adulto e gamer? Como é que fica isso? Como é que você explicaria essa relação hoje? Olha, hoje eu me sinto muito bem. Hoje eu me sinto até melhor do que quando eu era mais novo. Por quê? A nossa relação com o público mais jovem faz eu ter um pouco mais de tranquilidade para me relacionar com esse universo, Uhum. para falar desse universo. Às vezes a gente não vai conseguir muita gente para falar sobre isso numa roda de gente mais da nossa idade. Sim. Mas no nosso público que a gente trabalha, a gente vai sempre ter público que vai conversar com a gente sobre o que a gente gosta, né? Aham. Em todos os assuntos. Seja de anime, seja de videogame, seja do que a gente quiser, que a gente mais saudosista nessa área geek. Sim. Então hoje eu me sinto muito melhor, mas eu não tenho dúvida que quem joga videogame desde aquela época em que gosta disso até hoje, já sentiu ou sente preconceito quanto a isso. Mas é muito, né? Mas essa coisa de criança, de É. adolescente, você ainda joga isso, animes, né? E você assiste isso ainda. Inclusive, eu assisto e sou redator de um site de animes. É Olha, verdade. isso foi novidade pra mim. É verdade, é verdade. Alguns alunos já até sabem, porque vira e mexe eu faço propaganda minha lá, pô, né? Tem que Aham. falar pra eles. O anime do Pokémon, né? Que inclusive ainda tem até hoje, já não tem o personagem principal mais, o Ash, mas ele segue até hoje, né? Pokémon Horizonte, se não me engano, a nova série. Eu faço parte de um site que é o maior portal de Pokémon no Brasil, chama Que Pokémon Blast News. legal. Eu faço parte da área de redação do anime, então tem vários setores, assim, a área de games, a área dos cards, né, das cartinhas, e eu faço parte da área do anime. Então, ainda estou inserido e ainda isso me rende uma grana. Olha E, poxa, não, só! não, Ora, não, ora. eu não tenho o que reclamar disso, entendeu? E muito pelo contrário, isso me trouxe só benefício ao longo da minha vida. A gente Aham. vai até comentar um pouco mais sobre isso depois, né? Sim. Mas já passei por muitos períodos, assim, de preconceito. Você gosta disso ainda? Eu lembro de um episódio que aconteceu, até a gente estava conversando antes, me veio isso na hora, eu falei, eu vou contar isso. Esse preconceito acontece até na nossa família. Tô errado? Não, Ou acontece não? mesmo, acontece. Poxa, e assim, ó, eu não tive pais que jogaram videogame. Então, a minha geração daí pra frente, né, vai jogar. Ok. Mas os meus pais não. Eu pedi, teve. Beleza, tô presente pra você. Mas Eles não veem muito sentido, né? não, eles É, assim, é um joguinho, é um é, entretenimento deles é. ali, tá bom. Mas pouquíssimas vezes eu lembro, acho que se não me engano, sei lá, quase nunca, meus pais sentaram pra jogar videogame comigo. Mas eu sempre tive um pouco de preconceito isso em casa. Aconteceu um episódio legal de contar. Eu estava me formando na Unesp já, graduado, químico e tal, e meu pai falou assim para mim, ó, vou te dar um presente. Opa, Hum. chegou o Papai Noel mais cedo, vamos ganhar um presente. Ele falou assim, vou te levar, na época aqui em Rio Preto tinha a Saraiva, a livraria. Sim. Eu adorava ir na Saraiva para comprar um monte de coisa, livro, quantos livros eu não comprei na Saraiva na época. E aí meu pai me levou lá e falou assim, ó, escolhe aí um presente para você. Sem dúvida, eu fui na área de jogos. Aí imagina a cara Na, do seu na pai. hora. E aí, justamente o jogo que eu falei para vocês, tinha lá o lançamento, o Batman
Arkham City, se não me engano, edição, sei lá, De motherfucker. luxo. Total. Eu falei assim, pai, É é esse. isso aqui que eu quero de presente. Ele olhou pra mim e falou assim, Bruno, você tá de brincadeira comigo, né, Bruno? Você tá de brincadeira. Vai compra um livro aí pra você, meu. Nossa. Aí já brochei, já dei aquela Já deu aquela brochadona. culpa? Bati uma culpona. Falei assim, É. poxa, será que eu sou crianção ainda, Aham. assim? E agora, né? E aí meu pai viu essa cena assim, sabe? E eu, falou assim, vai lá e pega o jogo pra você. Ai, meu Deus. Vai lá pegar o jogo pra você. Falei, então tá bom. Saí com o Batman Arkham City de Olha lá. só. Falei, pô, então beleza. E eu lembro muito disso, assim, é um preconceito que acontece em casa. Às vezes na nossa família. É isso. E não que ninguém quer o nosso mal de forma alguma, mas é uma relação que não tinha isso. Hoje eu acho muito mais fácil de Eu falar acho que sobre rola isso. uma falta de reconhecimento, né? Como eles não fazem parte dessa geração que tinha esse recurso, Exato. para eles parece uma coisa muito estranha, né? Esquisita mesmo. E realmente tem essa referência, né? Tem mesmo. Quando a gente estava preparando esse bate-papo, né, eu fiquei pensando muito sobre a minha referência, né, como jogadora, né? Conta pra nós. Que, na verdade, assim, né, eu não tinha, né, um videogame quando era criança, igual você, né? Aham. E eu jogava na casa do vizinho. Meu melhor amigo. Ah. Gostava dele, mas o videogame era a parte mais legal da história. Era o objetivo da Era amizade. o objetivo da amizade, né? E ele tinha um Super Nintendo e a gente jogava o Super Mario, o classicão, né? E eu sempre fui muito desastrada, né? Coordenação motora zero, né? E esse é um jogo que tem que ter coordenação motora, né? Poxa, sem dúvida. Né? Tem que ter uns meia-lua e Pula na hora apertar. certa e voa na hora certa. Não consegui, passa pra mim. Nossa, eu lembro que era frustrante, assim, porque eu era Isso. ruinzona. E Assim. você faz várias vezes, você treina, não treina? Você vai pegando os macetes, né? De onde pular, como pular, né? Enfim. Então eu tenho essa memória muito forte. Aí eu passei muito tempo sem jogar nada. Até eu conhecer o Fernando. Que é um gamer, assim, de carteirinha, né? É mesmo. E aí, com ele, assim, ele foi retomando isso comigo, né? E aí, o que você gosta? Eu gosto muito de jogo de RPG. Porque eu jogava RPG de mesa, né? E aí... Eu já cheguei nessa fase também. Então. E aí, os RPGs de plataforma são muito legais, né? Então, o Fernando, para me conquistar muito pilantramente, ele pesquisava jogos legais de RPG e ele falava, olha aqui que jogo legal, vou instalar para você no seu computador, né? Ou então, vamos jogar, né? No Play e tal. Então, ele pilantramente ia me conquistando desse jeito, né? E aí eu fui retomando essa relação com os jogos, né? E aí a minha pegada, meu perfil mesmo é esses jogos de mapa, que você vai desatolar vaca, salvar criança, sabe? Essas coisas. Os objetivos secundários, né? Que demora 200 anos para fechar um jogo. Isso é lindo. Não é pra você fazer o teu objetivo terapêutico isso. Sem dúvida nenhuma. É o teu assim, ó. Tem gente que faz o quê para dar uma desestressada? Correr uma hora na represa. Até agora não, eu quero fazer uma missãozinha secundária aqui para relaxar. Isso, eu sou dessas. E aí, muito, assim, de uns 4 ou 5 anos para cá, quando o Assassin's Creed mudou a jogabilidade, ficou com mais cara de RPG, eu me encontrei no jogo. E o mais legal, né? O primeiro jogo que eles trouxeram, Origins, fala sobre o Egito. Poxa, eu ia falar disso agora, meu. Aí, Bruno, pra quê, né? Meu Deus. Dou aula de história. Não. Na hora que eu vi aquele jogo, eu falei, não, pera, deixa eu entender isso aqui melhor, né? Sim. E aí eu fui vendo muita relação, né, das questões históricas, lugares, né, as narrativas dos mitos, as possibilidades, né, as especulações históricas, né, que eles vão trazendo dentro da narrativa. E aquilo foi me conquistando demais, assim, né? E aí depois já zerei Origins, aí fui pro Assassin's Creed, que traz o tema da Grécia, né? E aí achei muito legal, porque tinha a possibilidade de escolher uma jogadora mulher. Nossa. Que até então você sabe como é jogos de RPG, né? Você não escolhe o avatar, tem que jogar lá com o personagem masculino, né? Aquilo era meio frustrante, né? Lá no Origins tinha o Bayek, né? E você não conseguia escolher outro personagem, verdade. né? Sim, é verdade. Ainda mais quando tem alguns jogos assim, desculpa te interromper, que é muito fixo o personagem principal. Que nem assim, você não... Bom, posso estar enganado, mas você vai ter um God of War com... Não tem. Não vai. Né? Não tem. Né? Não vai, é isso que eu quis dizer. E aí, nossa, achei sensacional, né? Aí já escolhi a Cassandra e bora fazer uma campanha aqui, né? E foi muito legal. E a parte histórica também muito legal. E aí isso me acendeu, me despertou, né, a curiosidade até para fazer lá minha dissertação de mestrado, que é sobre games, né? E aí agora eu tô jogando Valhalla.
Também com personagem feminino, que é o Legal. Eivor. Então, muito legal. Adoro, adoro, Não é adoro. interessante, assim, esse período que você... Eu também tive esse período meio apagado, assim, sabe? Sim, Não é interessante quando a gente retoma isso, não parece que a gente volta a ser quem a gente é. sim. Um Não... encontro com a nossa identidade, né? Exatamente, porque às vezes o fato da gente ter um preconceito, ou às vezes ninguém falar da mesma língua que você, faz com que a gente deixe isso meio de lado mesmo. Sim, sim. Apesar de você gostar muito daquilo, você acaba dando É uma que tem um sentimento retraída. de culpa mesmo, né? Também, E fala, aí, poxa, será que só eu que será gosto que tá disso? certo isso aqui, né? Exatamente. E aí quando você volta a ver, nossa, mas que legal, tem gente que fala disso comigo. E eu me encontro muito dessa forma com os alunos. Sim. Então, às vezes, quando eu vejo uma turma que tem uma molecada que joga Pokémon GO, por exemplo, eu falo, meu, que Nossa, me turma é encontrei, é essa, minha turma, cara? né? Minha E vira e galera. mexe, ó, tinha uma molecada do terceiro colegial, perdão, tinha uma molecada do terceiro colegial que jogava um monte comigo. Um monte, lá, Legal. ó, dentre um exercício e outro, ó, troca um Pokémon aqui comigo rapidinho aqui, ó, né, vamos sair uma troca sortuda. Aham. E é super legal a gente ter isso, mas eu acho que isso traz uma identidade, traz não, acho que revive uma identidade Sim, nossa. sim. Importante, né? E que precisa, né? Muito, poxa vida. Aí ficamos aí pensando também, né, Bruno? Já que esse é um podcast Ah, educacional, tá, a né? tendência é A essa, né? tendência é O essa, né? O objetivo é esse. objetivo é esse, né? E aí, né? Será que dá para a gente trazer os games para o universo da educação? Dá para a gente usar os jogos em sala de aula? Não dá? Você tem alguma experiência para relatar para a gente? Como que é isso? Ari, você perguntou no ano certo pra mim. Olha aí. Não, é sério, sim, ó, sem dúvida. Foi o ano certo para você me perguntar sobre isso. É, eu sempre tentei, depois de um certo tempo, tentar colocar algumas coisas de jogos nas aulas. Os alunos sabem que vira e mexe eu coloco alguma coisa de Pokémon, mas sempre foi uma coisa muito sutil. Uhum. Porque é difícil Sim. tentar associar alguma coisa que você gosta com a tua matéria, Pokémon, principalmente com química. E eu já fiz algumas aulas bem diferentes, assim, que a gente fez com a temática de Harry Potter, por exemplo. Olha só. Inclusive, eu fiz com a Thaisa. Olha só que legal. Super legal. A ideia foi dela, eu abracei e a gente fez uma aula super gostosa. Mas tentar fazer uma adaptação, né, de alguma coisa assim, de jogos com a matéria, eu consegui fazer esse ano. Eu trabalho em uma escola que eles têm um lugar muito grande dentro da escola, Uhum. um bosque enorme. E desde quando eu comecei a trabalhar nessa escola, eu tive vontade de fazer alguma coisa relacionada à caça ao tesouro. Aham. Falei, poxa, vamos usar o espaço da escola, né? E isso foi em 2019. E eu entrei lá e pensei, e nada saiu do papel. Mas eu tinha ideia do que eu queria, mas eu precisava consertar mais. Uhum. Acho que isso faz até uma parte do processo criativo, assim, nosso. Sim. Colocar as ideias e deixar aquilo cozinhar um tempo, sabe? É a parte que a gente deixa aquilo de incubação. Sim. E isso passou por muito tempo. Vira e mexe, eu ia lá nas ideias, assim, e encaixava uma coisinha a mais. Não, peraí, acho que assim fica mais legal. Assim. Então, nesse período eu pensei, eu vou colocar uma caça aqui ao tesouro e esconder os elementos químicos da tabela periódica na escola? Pô, legal, mas eu esconder 118 elementos, acho que vai dar um pouco de trabalho. A galera vai demorar, né, para encontrar Então todos. eu falei, vamos melhorar isso aí. E conforme ia passando o tempo, eu ia melhorando um pouco essa ideia, entrou a pandemia. Guardei. Mas esse guardar é importante também, porque Uhum. a gente vai trabalhando ali aos pouquinhos. Chegou esse ano e eu falei assim, poxa, tem que botar isso para funcionar. E como é importante, eu vejo como é importante a gente ter o período de ócio, assim, sabe? É um mega de um clichê falar que a gente tem que ter o ócio criativo, mas tem que ter. Tem que ter. É nesse momento que vem a luz da parte do processo criativo, que vem a ideia, que você fala assim, como eu não pensei nisso antes? E a galera não bota fé, né? Que o trabalho do professor tem uma parte que é o trabalho criativo, né? A galera não bota fé. E vou ser sincero com você, Ari, há um tempo atrás, assim, eu não sabia nem como funcionava esse direito. Mas é importante que a gente saiba, porque a gente consegue trabalhar para fazer isso funcionar melhor. Eu não sei você, Bruno, mas eu, assim, às vezes eu tenho algum assunto para trabalhar e eu fico lá em casa pensando mesmo, assim... Mas e aí, né? Quais são as possibilidades dentro desse assunto, né? O que dá para trazer aqui de diferente, né? Exatamente. Tem um trabalhão aí mesmo. É um trabalho. E quando chegou nesse ano que eu tive um pouco de um dia de ócio, assim, tal, a ideia me veio, eu falei assim, consegui. Era isso que eu precisava. Eu pensei em fazer o seguinte, eu esconder 118 elementos não vai dar certo.
vou pensar em fazer uma caça ao tesouro, só que de uma forma um pouco diferente. Eu vou pegar só as famílias dos elementos representativos da tabela periódica, que são os Uhum. da família A, que são 8, que praticamente são os principais, né? Ok. Família 1A, 2A, até a 8A, que seriam os gases nobres, ou a família 0. E eu falei, poxa, mais fácil esconder 8 coisas do que esconder 118. Uhum. E eu estava tentando associar também algo do Pokémon. E no jogo do Pokémon, que é um RPG também, um jogo original, né? Você tem que ir passando por ginásios, que são testes que você tem que passar, e cada ginásio que você passa, você ganha uma insígnia, Uhum. certo? Um brasão, Sim. um troféuzinho. Eu pensei em fazer assim. Os alunos, eles vão ter que encontrar 8 QR Codes escondidos na escola. E aí, quando eles encontrarem esse QR Code, eles vão ter um teste para fazer, né? Eles vão lá passar o celular e isso vai levar eles num formulário do Google para eles responderem. Cada um desses QR Codes, eles eram baseados em uma família da tabela periódica. Olha aí. Então, por exemplo, o primeiro QR Code lá, da família 1A, fazer perguntas sobre os elementos da família 1A. Qual é a fruta rica de um metal da família 1A, tem símbolo letra K. Então, eles tinham que responder. Tudo relacionado àquela família. Uhum. Qual é a cidade brasileira que aconteceu um acidente radiológico e o aluno pá. Então, tudo referente à família 1A. Quando ele respondia aquilo corretamente para mim, eu na sala de aula entregava a insígnia para ele. E a mesma insígnia do Pokémon, tá? Uhum. Fui bem, vou fazer igual. Que legal. Mas a parte mais legal não foi nem essa. Eu achei que eles Ganhar iriam insígnia. achar, não, mas eles tinham um cartão assim para, não, Você não tá você não entendendo. tá entendendo. Você não tá entendendo. Mas a parte mais legal que eu vi isso retorno deles, tá? Não tô dizendo, a minha parte foi toda legal. Eu adorei fazer isso. Uhum. Mas a parte que eles acharam mais legal foi a parte de encontrar os QR Codes na escola. Porque eu fazia umas plaquinhas assim, sabe, com QR Code e escondia. Uhum. E para eles acharem isso, eles tinham que resolver uma charada. Ari, eu me senti o charada do Batman. Você não faz ideia. Escondendo. Não, e o pior, eles sabiam que eu ia esconder o QR Code na escola, eles me seguiam. Falaram só, o Bruno lá, você fica de olho, fica de olho, fica de olho. E às vezes eu ia nos períodos que eles estavam tendo aula para conseguir esconder, porque senão eu não conseguia. E eu mandava essa charada no aplicativo do colégio, o horário que eu queria. Então, eu controlei bem o rolê. Eu me senti o charada do Batman mesmo. Que legal. E o mais legal é que eu fui fazendo isso, eu fui sentindo eles, sabe? Então, a primeira charada que eu mandei, eu não sei falar da forma correta, se é Sudoku ou Sudoku. É aquele que a gente preenche, os numerozinhos lá, assim, sabe? Então, eu dei um semi-preenchido para eles. Essa foi a primeira. E aí, alguns estavam coloridos, assim. Conforme eles iam preenchendo, esses números coloridos, eles tinham que guardar esses números, e esses números davam uma localização geográfica. Olha. No colégio. Aí eles tinham que ir lá e o primeiro QR Code estava lá. Eles resolveram isso em segundos. Eu falei, nossa, eu sou fraco. Você achou que os caras iam demorar uma semana pra fazendo a mega charada e eles, resolveram em segundos. O que eles fizeram? Como todo aluno, né? Vou tentar usar a internet. E eles acharam um site que eles preenchiam o Sudoku e... Ai, olha só. Falei, beleza. Nativo. E o primeiro QR Code eles foram rápido. O segundo, aí eu falei, vou fazer mais difícil. Aí eu fiz uma charada lá assim que eles tinham que encontrar o laguinho do colégio onde tinha algumas carpas. Aí eu fiz um ditado chinês, se não me engano, que fala assim, as carpas, as mais fortes, determinadas, elas se tornam dragões. E eu escrevi isso em japonês, chinês, sei lá, não lembro. Já meteram o Google lá já para traduzir, resolveram em segundos também. Olha só. Eu falei, não é possível. Aí foi super legal que eu ia fazendo, eu ia sentindo eles iam gostando e tal. Até que eu falei assim, não, deixa eu só contar mais essa. Eu fiz porque sempre, cada uma das insígnias tem um nome, né? A primeira insígnia era da rocha, então o primeiro lugar que eles encontravam era um lugar cheio de pedra. A segunda era a insígnia da cascata, por isso que eu coloquei no laguinho do colégio. E teve uma delas lá que chama-se insígnia do pântano. Falei, não tem pântano no colégio, né? Vamos fazer um pântano no colégio. O que eu vou fazer? Aí, olha como é que a literatura me ajudou, hein? Você deve ter lido uns livros assim quando você era mais nova, um tal de Pedro Bandeira. Conheço. Opa! Conheço, já ouvi falar. Alguns livrinhos famosos dele assim, que a gente lia quando a gente era mais novo. E aí eu falei, cara, tive uma ideia. Eu mandei, a charada para eles eles sabiam o nome das insígnias, insígnia do pântano, e a imagem de uma bandeira para eles.
Só isso. Esse eles demoraram. E aí, mas teve aluno que foi lá na biblioteca, procurou o livro do Pedro Bandeira, O Pântano de Sangue, Olha só, tava lá. que legal. E foi super legal. Esse foi meu melhor jeito de tentar fazer com que... Não, e aí, olha que baita exercício, né? O cara tá estudando a tabela periódica, Sim. mas assim, num processo totalmente criativo, instigante, e eu, assim, acho que o aluno sente falta disso, né? Dessa desconstrução da sala de aula, né? É, Então, na hora de pegar as pistas e pensar, e aí tá ali em grupo, tá fora de sala, tá andando pela escola, né? Olha como é que você vai significando o aprendizado da química, né? sabe o que é mais legal? A gente tem contato com algumas reuniões, assim, né? Os pais. E às vezes eu mandava essas charadas para eles no horário que eles estavam em casa, de propósito. Aham. E aí muitos pais vinham falar, puxa, tô achando super legal lá que você tá fazendo, Olha porque só. o meu menino chega e pergunta para mim se eu não consigo ajudar ele a fazer isso, o que, Olha que ele aí. tem de ideia. Mobiliza a família. Aí eu falei assim, poxa, acho que eu consegui. Então, e esse é um processo muito legal, né? Por isso que o professor não pode se entupir de aula, Exatamente. porque Você viu senão o isso tempo que eu... compromete o trabalho criativo do professor, Sem né? dúvida. Então, é uma coisa que a gente demora um pouco para aprender É. isso, mas a parte do ter um tempo para a gente, não é para gente descansar, ou é, né? Ou Ou é, não é. sei. Ou a gente descansa trabalhando, não sei. Não, mas é um método que, assim, a gente consegue ter um tempo pra gente, para que a cabeça consiga fazer algumas coisas sem estar 100% concentrada em alguma coisa. Sim. Então, o descanso nosso, ele é muito importante. E se entupir de aula é totalmente o contrário do que a gente precisa, para acontecer isso de forma Sim. saudável e até mais rápido. A gente tem uma sorte nesse ponto que a gente não tem uma empresa cobrando a gente. Olha, eu preciso desse projeto daqui a uma semana. É. Não, eu demorei anos para fazer isso de maneira que eu achei que seria viável e melhor para fazer. Olha que legal. Mas acho que Ou esse... vamos patentear essa aula aí, mano. Estamos aí, ó, né, no YouTube, para quem quiser assistir aí, comentar comigo, nosso contato tá Métodos aqui. criativos de aprendizado. Poxa, Caramba. semana retrasada eu fui na Unesp daqui de Rio Preto Sim. falar exatamente sobre isso. Porque é isso, né? É E isso. uma coisa que eu sentia muita falta na formação da licenciatura, e eu fiz as licenciaturas 2 vezes, né? Fiz uma lá na UEL, quando fiz as Ciências Sociais, depois a outra na Letras, na Unesp. Entendi. E aí a minha impressão das licenciaturas é que, assim, faltava um pouco dessa realidade de sala de aula. Que eu acho que a graduação fica muito presa no aspecto acadêmico, né? Então a gente conhece muito de história da educação, filosofia da educação, legislação, mas falta um pouco essa experiência da sala de aula. Falta um pouco essa sensibilidade do sentir a turma, ouvir a turma, conhecer os seus alunos, entender as melhores estratégias para chegar até eles, né? E palestras como essas, eu acho que já preparam a molecada que já vai sair para a sala de aula e muito melhor do que a gente. Você lembra de ter, Não, sei lá, assistido alguma coisa do tipo? não. Na época da graduação, não. Inclusive, a minha graduação, ela foi para formar a gente como bacharel. Então, aí que eu não ia ter Aí não mesmo, teve né? mesmo. Não, mas eu tive formação de licenciatura depois, que eu fiz o bacharelado, mas mesmo assim, eu não tinha nada mais próximo disso, ou igual você falou, de às vezes sentir o público. E é muito importante a gente saber o público em que a gente vai trabalhar. Sim. Acho que não só na área da educação, quando você vai fazer uma empresa, quando você vai fazer um café na cidade, é super importante você entender qual é o teu Uhum. principal público para você tentar atingir ele da melhor forma possível. Sim. Eles são teus clientes. Sim. Então, eu trabalho em 6 escolas hoje. Eu tenho 6 públicos diferentes. Totalmente diferentes, na mesma cidade. Então, não é importante? Não, é essencial para você se manter empregado e para você Sim. atingir os teus clientes da melhor forma possível. Sim. Você ter um rendimento bom, uma eficiência boa no aprendizado, acho que no mínimo você tem que falar a língua deles. E aí a minha pergunta é, depois que você aplicou essa atividade para essa turma, como é que ficou a tua relação com os meninos? Imagino que sensacional. Meu, e não parou aí. Porque, como no jogo, quando você conquista as 8 insígnias, você vai pra Liga Pokémon. Eles já queriam... Não, eu já tinha pensado. Eu falei, não, vocês vão... Como se fosse a disputa final, para ver qual equipe ia ser a campeã. Aham. E aí levei eles no anfiteatro da escola. Que E tem uma legal. coisa super legal que eu lembrei de falar agora, me veio à cabeça. Uma coisa que surgiu da principal gamificação assim, da educação, na educação, foi o Kahoot. Kahoot. Fala a verdade. Assim, quando eu tive a primeira relação com esse jogo, com esse site, né? E vi a motivação dos alunos,
Nossa, isso aguça o espírito competitivo Meu, deles num grau. é um nível de motivação que eu não tinha visto nunca antes. É. Então, quando a primeira vez que eu passei, um simplesinho assim, eu vi a molecada respondendo o Kahoot em pé. Eles ficam super empolgados. Eu nunca, em nenhuma aula na minha vida, consegui um aluno ficar em pé de empolgação, mas o Kahoot, ele consegue. E aí, o que eu fiz? No final desse projeto, os alunos que conquistaram as 8 insígnias se inscreveram para a liga e foram para uma semifinal e depois a final. E aí, eu consegui um monte de patrocínio. Olha só, Verdade, profissionalizou. Não, ficou assim, eu preciso patentear, igual você falou. Mas o próprio site no qual eu escrevo, Pokémon Blast News, forneceu um monte de cartinha Pokémon. Legal. Algumas empresas aqui de Rio Preto forneceram, sei lá, vale isso, vale aquilo. Então, as equipes estavam doidas para ganhar. E foi a conclusão do projeto. Mas respondendo o que você falou da relação dos alunos, eu acho que não vou encontrar uma relação tão próxima por muito tempo. Já tinha sido professor deles no oitavo ano, agora no nono a gente fez essa conclusão, assim, sabe? Uhum. Foi super gostoso. E a relação próxima, mais acho que é impossível. Porque isso também é legal, né? Dessa história da relação professor e aluno, né? Há formas de construir isso, né? Você pode construir essa relação dentro de uma linha hierárquica e distante, mas também você pode criar uma linha de reconhecimento, de identificação, de olho no olho, né? É mais difícil fazer a gestão disso, mas... Sem dúvida, mas é interessante assim que a gente tem sempre o perfil de o palco e as carteiras. As carteiras, Mas qualquer coisa que te leva fora disso faz você se aproximar. Sim. O fato de que você, às vezes, passa o conteúdo na lousa e sai para andar no meio dos alunos para ver se eles estão copiando, já muda. Agora, imagina, toda aula, os alunos chegavam e falavam assim, professor, eu preenchi o desafio tal, você vai me dar insígnia? Vem aqui. Parece uma bobeira, assim, sabe? Mas era uma relação que era toda a aula, os alunos conversando comigo sobre o projeto, mais interessados, e lógico que tinha o tempo de aula, tinha o tempo de eu entregar insígnias para eles, mas era um contato muito maior do que lousa. A minha primeira experiência com gamificação em sala de aula foi dando aula de história. E aí eu lembro que eu estava preparando a aula de Primeira Guerra Mundial e aí tinha um tópico na Primeira Guerra que era para falar sobre guerra de movimento, né? E assim, assunto de guerra já é um assunto que top, né? A molecada já se interessa, porque tem morte, né? Sangue, terror, aquela coisa toda. Mas assim, eu queria trazer um lúdico também, né, para a história. Então eu sempre chegava, tal, fazia a aula normal, tradicional zona, e aí na aula seguinte eu levava o jogo de tabuleiro War. Eu levava 2 que eu tinha em casa, pegava emprestado com os amigos e montava os grupos na sala. E aí a galera organizava as equipes e começava a jogar. E eu mostrava para eles que o princípio do jogo é a guerra de movimento. De você saltar de um território para o outro. Exato, ter uma missão, né, um objetivo. E você, às vezes, vai ter que fazer alianças para tentar alcançar esse objetivo, né? Tem que lançar mão de estratégias e tal. Falava, gente, o cenário de guerra é isso aqui que vocês estão vendo, né? Então, nossa, o fato de desconstruir a sala de aula ali por meio dos jogos de tabuleiro já transformava os alunos, assim, e a nossa relação já afinava, né? Já ia para outro caminho. E talvez o auge dessa história da gamificação foi levar o próprio jogo para dentro de sala de aula. Eu fiz uma dinâmica numa situação que eu queria mostrar para os alunos como que as personagens femininas eram mostradas nos jogos tradicionalmente. E aí eu levei 2 jogos para eles terem experiência, né? Então a gente montou o data show, levou o videogame, levou... Legal. Colocamos uma molecada lá para jogar um pouquinho, né? Que foi o Tomb Raider e o Assassin's Creed, o Odyssey. Para eles terem experiência, né? De escolher lá entre o avatar masculino e feminino. E o Tomb Raider porque tem uma mudança de perfil da protagonista, né? Lá atrás, muito... objetificada, né, sexualizada, erotizada, e hoje já não mais, né? Hoje ressaltando características como a inteligência, né, a estratégia, a força, a coragem, outras habilidades, né? Ressaltando a evolução. Né? E aí depois a gente fez uma atividade de sociologia para pensar as questões das violências de gênero a partir da questão da imagem. O fato da mulher ser retratada de maneira objetificada ou sexualizada, né, ou dela não aparecer numa narrativa, né, de videogame, já nos traz uma relação de violência, né, sobre a mulher. E foi muito legal, porque assim, os meninos não tinham essa noção, eles eram jogadores
nativos, Sempre assim, jogaram, mas nunca tinham nunca esse olhar. esse olhar. E aí, depois dessa dinâmica, eles passaram a ter uma outra perspectiva sobre os jogos. Então, É fundamental até foi para ter uma muito relação social legal. mais saudável, né? Olhar Exato. dessa forma. Então, foi muito legal, muito legal. A gente dividiu a atividade em vários pedaços, assim, né? Várias partes, mas foi extremamente produtivo e muito Que legal. legal, genial. Tá Genial. vendo? É isso, né? O jogo de videogame não é só um jogo, né? Dá para pensar formas de aplicar isso em sala de aula, né? Dá, sem dúvida. Pensando nessa nossa conversa aqui, eu estava lembrando, né? Para a história tem muita coisa. Eu lembro lá atrás que tinha um jogo de montar cidades chamado César. Não sei se você chegou a Ah, jogar. não. Que sensacional. Não é? Eu estava comentando esses dias com uma professora amiga minha sobre vários jogos, mas eu jogava um que era nessa vibe assim, que chamava-se Faraó. Faraó. E aí tinha a expansão dele, chamava Cleópatra. Para Olha. você criar uma cidade no Egito. E você se preocupar com os deuses, construir templo para eles, e Isso. cuidar da malária, cuidar da polícia, cuidar de tudo. A relação entre as cidades para ter comércio. É fantástico. Tem vários jogos, mas eu lembrei agora, você falou de César, sim. E aí é um jogo que dá para trazer para dentro da sala de aula para o aluno visualizar vários aspectos ali, né? O próprio Age of Empires. Age of Empires. Clássico, né? Esse é um clássico também. Então é isso, né? É só a gente pensar aí estratégias, né? O jogo pode ser uma ferramenta, né? E aí a gente já vai caminhando para nossa última fala aí, né? Deixa eu falar mais, então. Falei tudo. Então, qual que é a sentença, né? O jogo, né? Os games são só entretenimento ou podem oferecer mais do que isso? Se for para escolher um ou outro, não, eles podem oferecer muito mais, sim. Mas eu quero deixar claro que, assim, o videogame ele pode ser um entretenimento. Ok. Ele pode ser só um entretenimento. Por exemplo, eu acho que até pra gente, vai ter dias que você quer que só aquilo... jogar. Vai ter dias que você quer só jogar, só não tá nesse mundo aqui. Uhum. Né? Mas eu não tenho dúvida que os jogos, todos eles, conseguem fornecer um tipo de aprendizagem para a gente que a gente não consegue aplicar em tudo, não só na nossa área acadêmica, mas a traçar estratégias. Eu estava pensando um pouco nisso vindo para cá hoje. A nossa vida, eu vou filosofar um pouco aqui agora, a nossa vida é um traçado de estratégia o tempo todo. Sim. E a hora que você alcança um objetivo, o que você faz? Um novo. Outro. E aí o que você faz? Você tem que traçar uma estratégia para você chegar até aquele objetivo. Você quer passar na faculdade? Bom, o que você precisa fazer para você passar naquela faculdade? Estudar aquela prova. Você precisa ver a nota de corte. Será que você está capaz? Né? Se você precisa estudar mais, ou o que você já tem, você consegue. É o tempo todo traçando estratégia. Os jogos, igual você falou do jogo do Mario. Poxa, se você tá vendo que pelo aquele caminho tá difícil, tenta outro. Persistência, né? Muito. Insistência, persistência, raciocínio, estratégia. Então, eu acho que o videogame traz isso, muito. E eu tenho a impressão de que os últimos anos, os jogos têm ficado um pouco mais fácil. Você tem essa impressão? Tem. Eu vou citar uma coisa que muita gente do PlayStation agora vai ficar bem bravo comigo, mas é verdade. Fala sério, nos jogos do God of War, quando aparece em um certo momento, né, do chefão lá, aparece o botão que você tem que apertar. Tô errado, Fernando? É verdade. X, o cara... X. Nos jogos antigos você não sabia. Você tinha que descobrir qual que era. Você tinha que descobrir perdendo vida. Você ia morrer várias vezes até conseguir. Descobrir perdendo vida. E eu acho que isso é um reflexo muito grande da sociedade que a gente tem hoje. De que às vezes não consegue insistir muito, né? Tem alguns jogos que são até famosos por você ter que insistir até não aguentar mais. Qual que é o nome dos jogos? Cuphead. É famosão esse aí. Pelo amor de Deus, difícil. Tem um famosão de jogo de Dark Souls, meu Deus. Qual que é aquele dos gigantes lá, Fer? Que também é difícil. Meu Deus, vai faltar agora. É um clássico esse. Ai, caramba. Colossus tem o nome, mas eu não tenho... Shadow of Colossus. Shadow of Colossus. Esse, pelo amor de Deus. Diz que é absurdão. A história é linda. Né? Mas eu também acho... E é interessante observar isso. De uns anos pra cá, tem alguns jogos que têm facilitado um pouco o rolê, né? Mas eu não tenho dúvida que você jogando jogos diferentes ou até entendendo como é que é a mecânica do jogo... Poxa, eu vou citar um aqui agora que
Esse esquema que eu falei de charada, de puzzle, assim, é fantástico. O Zelda Breath of the Wild, meu Deus, que jogo bem feito, com uma narrativa legal, com um ambiente muito bem preparado, o mapa é incrível, e a hora de você fazer os puzzles, você Dificílimo. difícil, você precisa mesmo sentar e falar, como que eu vou passar isso? E o mais legal é que esse foi um dos jogos que eu, assim, porque a gente sabe que tem os detonados da vida, né? Que você pesquisa lá, como passar. Antigamente era revistinha, né? A gente não tinha site, você tinha que comprar a revista para explicar como é que você passava. Então hoje você pesquisa lá, até um vídeo para você ver no YouTube como passar e tal. Mas é interessante o do Zelda, que você consegue fazer, tá? É insistência ali e tal, assim, mas sai. Não é aquele negócio impossível que você fala, eu vou ter que pesquisar isso. Mas, poxa, isso traz uma persistência para a gente, no nosso dia a dia, na nossa vida, nos estudos. Então, acho fundamental dizer que sim, os jogos eles conseguem trazer algo a mais para a gente, não só entretenimento, eles conseguem trazer vivência para a gente. Porque o jogo traz pra gente uma experiência imersiva, mas isso é importante, né? A gente trazer também algum aprendizado desse processo todo, né? E realmente, a questão da persistência ali, da gente se reinventar, ressignificar, é importante. Estratégia. Estratégia. O teu personagem lá tá com os status muito fracos para enfrentar o chefão. O que você vai fazer? Treinar. Vamos treinar. Vou comprar isso, comprar aquilo, armadura nova, poder diferente. Você, sabendo aplicar isso no teu dia a dia, você vai conseguir. E você falou, né, que a jornada para o vestibular vai implicar aí, né, num olhar estratégico, né? E assim, vai ter momentos que você vai ter que fazer coisas que você não curte, que são extremamente desafiadoras, né? Estudar aquela matéria que você tem pouquíssima afinidade, mas você precisa dela, né, para fazer seus pontos a mais e conseguir entrar, né? Eu acho que às vezes a gente romantiza muito, né, os processos para a gente alcançar, né, a aprovação na universidade, ou até mesmo todo o processo, né, da vida, né, conquista profissional. Às vezes você conversa com os adolescentes, eles falam, vou recolher o meu primeiro milhão aí, né, antes de X idade, né, e a gente sabe o quanto que é difícil, né, o quanto que isso exige um trabalho árduo, né, mesmo que seja um trabalho criativo, né, é um trabalho árduo, né, as coisas não vêm fáceis, né. Então, dimensionar isso, né, através dessa dinâmica dos jogos é importante. E que fique claro, né, que a gente não está dizendo aqui que você vai deixar de estudar para jogar, né, o tempo todo, não é isso. A gente está falando para você fazer uma associação, jovem estudante. Isso, né? Não precisa parar de jogar, mas tem que sentar a bunda na cadeira. É legal a gente destacar assim, é óbvio que você vai ter que estudar, né, coisas que você gosta, e vai chegar um momento na sua vida que acredito que você vai estudar só o que você gosta, né? Mas até chegar nesse ponto, você vai ter que passar por um monte de coisa, estudar conteúdos que você às vezes não tem tanta afinidade, mas que você precisa. O vestibular cobra vários, né? E o vestibular é uma estratégia pura. O tempo, você não se prepara fazendo simulados? É uma estratégia, eu vou treinar esse tempo de resolução, eu vou descobrir quais são as matérias que eu tenho mais afinidade. Eu lembro que quando eu fui prestar FUVEST, a minha segunda fase só caía química e português. Só. Química e português. Química da FUVEST. Química da FUVEST e português. Era no campus de Ribeirão, se não me engano. E aí, eu parei para pensar, falei, poxa, peraí, vamos lá, ó. Eu estou prestando química, certo? Quem presta química gosta de química? Imagino que sim. Então, eu tinha 2 matérias, né, para estudar para a segunda fase, na qual eu já estava. Mas eu ia pensando isso bem antes. Eu vou estudar para quê? Para química? Não, para português, né? Eu vou estudar português, porque química todo mundo vai ter uma nota muito parecida. O curso é de química. Quem está prestando aquilo gosta muito, imagino eu, né? A lógica seria. Então, o que eu fiz? Eu fiz redação todas as semanas, na época que eu estava estudando vestibular. Eu li e reli todos os livros que a FUVEST pedia. Então, eu tentei tirar nota aonde eu imaginei que os meus concorrentes teriam dificuldade. Eu falo meus inimigos. Meus concorrentes, eles normalmente não têm tanta habilidade. Sim. Então, foi uma estratégia. É uma estratégia. Aí a pergunta, eu passei. Eu passei. Mas, poxa, não teve que sentar e pensar um pouco sobre isso? Pode ser que não seja tão simples hoje como 2 matérias, igual eu falei, mas acho que vale a pena você tentar ver se fazer essa análise. Exatamente, fazer uma análise. Muito bom, Bruno. Olha, eu gostei do bate-papo, viu? Me chama mais. Acho que valeu a pena. Eu quero ver, sabe quem nessa conversa, numa próxima ocasião? Você e Ana Paula. Meu Deus, vai ter que botar vários pi. Muitos.
Galera, olha, eu vou agradecer a presença do É Bruno. isso, Bruno, obrigado. valeu demais esse bate-papo. E aguardem aí, moçada, os próximos episódios. Acho que agora um próximo episódio mais sério, né? Ah, é, porque esse foi bem Esse descontraído, foi né? bem descontraído, né? Então, um próximo episódio mais sério. E aguardem, hein, que a qualquer momento a gente vai ter uma visita ilustre. Olha, depois você me conta, então. É, patente alta. Ô, vixe. Forte, Ah, já garbo sei. e charmoso. Ana Paula tem fotografias Ah, dele. já imagino Já quem imagina seja. quem é? Já Então, imagino. parece que ele vai pintar aí também em um dos episódios do nosso Sebcast. Mas fica ligado aí, atento. Clica lá no sininho, né, para saber quando subir Olha, aí, meu né, um sonho é falar episódio. isso. Clica no Clica sininho, no sininho, compartilha. segue, curte, para você não perder nada, tá bom? Até mais, moçada. Tchau. Falou, galera. Tchau, tchau. Até mais.